outro item, né, importante é a parte da computação em nuvem. Às vezes a gente sempre, quando fala em computação em nuvem, né, vem a figurinha, né, da nuvem mesmo, e a gente fica pensando como que acontece esse processo, né? A própria computação em nuvem não quer dizer que você não vai acessar ou vai estar em algum lugar desconhecido, enfim, não é isso. A computação em nuvem é um termo utilizado, né? Mas que está relacionado que você não tem algo, um software instalado e que você tem um banco de dados ali no seu computador ou ali na empresa, ali na empresa de tecnologia da setor de tecnologia da informação. Quer dizer que os seus dados eles estão armazenados de forma segura, né? E que você precisa de uma conexão de internet ali para você conectar esses dados. Você consegue a conexão, não precisa estar necessariamente na empresa, conectada a um cabo, nem nada disso, mas que você precisa ter a conexão com a internet. Então, muitos softwares, muitos sistemas, eles estão instalados em nuvem, né, que a gente fala, e que você consegue, em qualquer lugar que você esteja, conectar a esse site, a esse software. Então, você consegue, se você está no ambiente do seu trabalho, você consegue conectar. Se você está na sua casa, você consegue conectar. Então, existe toda uma questão de segurança da informação, existe toda uma questão de cuidado, né? De proteção desses dados, mas que sim, a exigência, né? É toda essa questão de internet. E não necessariamente que esteja na nuvem, né? Como a gente imagina, como tem as figurinhas, né? Que a gente vê, mas que essa conexão ali através da internet você consiga conectar com esse serviço, conectar com essa base de dados, com o software, enfim, aquilo que você vai guardando. O professor Maurício acho que pode também contribuir com isso, né? Acredito, Tairinha, assim, principalmente a área de contabilidade, ela está agora assim num boom para sistemas contábeis pela internet, pelo browser, né? Você vai usar lá no Google Chrome, você vai estar fazendo a sua contabilidade lá, ou seja, eu te vendo o meu sistema contábil, mas só que eu não instalo na sua máquina, você acessa ele pela internet, né? Então, assim, nós estamos num momento que é um boom, tem N empresas oferecendo esse tipo de serviço, facilita em vários sentidos, porque daí você não tem que se preocupar com backup, você não tem que montar um servidor da tua empresa ou no escritório contábil, não se preocupe com backup, entre outras coisas aí no caso, parte de segurança e assim por diante. A gente pode também citar um exemplo bastante interessante. Nós, com muita antecedência, começamos a entregar 100% do nosso imposto de renda via online, enquanto os Estados Unidos ainda estava entregando imposto de renda em papel, tá certo? Então, assim, nesse ponto, assim, essa parte tecnológica é mais desenvolvida na parte de fisco aqui no Brasil. Então, e tudo isso é pela internet. Então, não dá para imaginar hoje um escritório contábil sem internet. Escritório contábil sem internet não existe. No Não Brasil, hoje, sem trabalha, né? internet, não trabalha. Não tem como. Né? Dá até para você lançar, vamos assim dizer, uma nota em contingência, mas você vai ter que transmitir ela mais para frente. Não tem como. Você não vai escapar. Tá? Então, são situações específicas daí. E a nuvem, só para a gente imaginar de uma maneira mais simples, imaginemos um monte de servidores, mas bastante servidores mesmo, com vários sistemas instalados. Cada um dos servidores vai estar atendendo um cliente específico daí. E tudo isso vai estar centralizado num único local, que a gente chama de data center, geralmente, né? Onde você vai ter gerador de emergência, técnicos, brigada de incêndio especializada, tudo que vocês puderem imaginar, sistemas de segurança, ou seja, uma infraestrutura que fica inviável para uma empresa, mesmo que de porte, vamos assim dizer, um pouco maior, fazer por completo. Então, assim, você acaba terceirizando essa parte e guardando esses dados lá. Né? Então, a nuvem vem para isso daí. E também você consegue, né? Quando a gente fala, não sei se vocês já se depararam com isso, né? Quando a gente fala em algum local, né, onde guarda todo o banco de dados da empresa, tudo que a empresa faz durante o dia, né? É muito importante que esse local seja totalmente seguro, né? Pode acontecer um incêndio, pode acontecer inundamento, enfim, pode acontecer N situações
em que se você só de imaginar que você perde os dados ou todo um dia de trabalho, né, da sua equipe, você já começa a ter um ataque cardíaco. Então, é muito importante que esse local seja um local muito seguro. Por isso que tem empresas, né, que cobram mensalidades para você utilizar o sistema e esse sistema fica em nuvem, ou seja, a responsabilidade de todo esse cuidado do sistema é da empresa. Não necessariamente que esteja em nuvem, é isso que eu estou falando, não está lá, né, na nuvem, está em algum local que esse local tem todo esse aparato de segurança. E um escritório de contabilidade, né, ou uma empresa, dependendo do porte, teria que ter todo esse cuidado interno ali que agora, que tendo esse serviço, não necessita. Aproveitando um pouco também a dica, professora Tairine, eu vi uma pergunta de um aluno que acho que vem aqui somar o que a gente está falando. O Leandro perguntou como que funciona a segurança da nuvem, né? E acredito que ele está falando da segurança em questão de cibernética, hackers e companhia limitada, que é uma coisa que causa muito medo quando a gente fala, eu vou pôr na nuvem, né? Ah, mas invadiram, fizeram isso, fizeram aquilo, coisa e tal, né? Existe muita, vamos assim dizer, desinformação também nesse sentido, tá? A nuvem, imagina da seguinte maneira, da mesma forma que você vai ter lá um profissional cuidando do servidor 24 horas para que se queimar uma peça dele, ele vai lá e substitua, vai ter também especialistas em segurança da informação, monitorando esses servidores daí, no caso, contra ataques hackers e assim por diante. Ou seja, você também tem essa camada de segurança que ficaria muito caro para colocar na sua empresa. Tá? Que assim, quando você junta várias empresas num data center, você está rateando esse custo, vamos assim dizer, de segurança, de administração. Então, assim, contabilmente falando, né, a gente pega o custo e dilui entre todo mundo, tá certo? E a coisa fica mais barata. Essa que está a vantagem da nuvem. E você consegue manter todo esse padrão de segurança. Normalmente, quando você vai usar uma nuvem, tá? Só para deixar claro, você geralmente usa um conector, tá certo? Que a gente chama de VPN, que é Virtual Private Network, tá certo? Que é rede virtual privada, que vai criptografar as informações que você vai transmitir do seu computador para com a nuvem, tá? Justamente para proteger de um possível ataque hacker. E mesmo assim ainda tem sistemas de segurança, firewalls, entre outras coisas aí no caso, lá, vamos assim dizer, na nuvem, fazendo essa ponta também. Então, assim, existe risco? Existe, eu não vou mentir. É a mesma coisa, por exemplo, de eu pegar o carro e sair para ir até o Unicesumar. Eu posso bater o carro, existe o risco. Eu posso não bater, tá certo? Eu posso ser assaltado, eu posso não ser assaltado. Mas é óbvio, a gente tem que fazer de tudo para se proteger. Calma aí, se eu posso bater, então vou dirigir com mais atenção, tá certo? Vou diminuir a velocidade, né? Vou prestar mais atenção no trânsito. Vou escolher uma rota mais tranquila. E na parte de tecnologia, a minha empresa vai estar rodando softwares de boa qualidade, boa procedência, vai estar com antivírus, tá certo? Eu vou colocar uma senha, não vou colocar lá, meu amor, 123, né? Então eu não vou fazer esse Data tipo de de coisa. aniversário. Data de aniversário, que é clássico, né? Então, assim, a gente não vai fazer esse tipo de coisa. Então, cada um faz a sua parte, vamos assim dizer. A empresa também, do que provê a nuvem, também vai fazer a parte dela. E aí a gente consegue uma internet mais segura, né? Então, assim, uma nuvem mais segura. E eles também, né, têm inteligência artificial para ver a questão de hackers, ataque hackers, então é uma gama, né, várias questões tecnológicas envolvidas para proteger ali. Como contador, o que a gente precisa pensar nisso? Bom, se estão me oferecendo esse trabalho de nuvem, né? Se estão me oferecendo essa possibilidade, eu preciso entender, eu preciso pensar o que essa empresa tem, né? Que tipo de questões que vocês fazem para proteger os nossos dados, né? Se acontecer um ataque hacker, até que nível de segurança tem a sua empresa para estar me oferecendo um serviço na nuvem? Então, são questões que, tanto na questão de contratos, né? Analisar esse contrato com essa empresa, como em questionamentos para fazer para essa empresa que está te prestando esse serviço, que está buscando você para prestar esse serviço, é verificar, né, quais possibilidades, que serviço que essa empresa oferece e que segurança também
ela vai te oferecer nessa parte de sigilo e arquivo, né, desses dados e organização desses dados. Na Vou área dar contábil, né? Oi? Vou aproveitar uma dica agora, professora Tairine, para não perder. Aí vai a dica bônus da aula, vamos assim dizer. Toda vez que você for fechar um contrato de tecnologia, pergunte sobre as cláusulas de acordo de nível de serviço. Às vezes ela pode estar em inglês Service Level Agreement. Tá? O que são cláusulas de acordo de serviço, né, no caso? Por quanto tempo a nuvem pode ficar fora do ar? Vai estar no contrato, tá certo? Para você já saber daí no caso. Quais os procedimentos de backup, qual a segurança dos seus dados, toda nuvem tem que oferecer esse daí. Então você pode comparar uma nuvem com a outra, vamos assim dizendo, olhando justamente essa parte do contrato. Olha, essa aqui me garante 99,97% de segurança, essa aqui me garante até tanto. Então, assim, é uma questão de comparar. Então você pode observar e cruzar esse dado na hora da escolha também. Então, quando a professora Tairine falou, olha, vamos observar, vamos colocar na nuvem, vamos ver qual que é a mais segura, isso e aquilo, não é nem tanto tecnologicamente. Você pode ir no contrato tecnicamente e ver que aquilo vai ter que estar descrito no contrato. Tá? E é importante, né, para você, às vezes você trabalha numa empresa, né, dependendo do porte da empresa, ou às vezes você é dono mesmo de um escritório, enfim, que você precisa contratar esse tipo de serviço, ou as pessoas vão atrás e você tem interesse, que você consiga analisar, né, isso. Às vezes não é o software que você utiliza para fazer a contabilidade, às vezes não é. Às vezes ele não é em nuvem, não é em nuvem. Mas você pode contratar um serviço mais gerencial. O que é esse serviço gerencial? É um software que organiza suas tarefas, organiza a tarefa da sua equipe, faz o envio das guias de recolhimento de imposto para o seu cliente, consegue mandar o boleto do escritório para o seu cliente. Então, não é propriamente o serviço de contabilidade, mas às vezes o serviço de gestão do seu escritório te auxilia nisso, né? E é um sistema em nuvem. Então, antes de fechar o contrato, você pode ter alguns questionamentos aí, né, para essa pessoa que está te vendendo, que às vezes pode te resguardar de algumas coisas e evitar que você adquira algo que depois você vai, né, se arrepender. Não é para botar medo em vocês, não é isso, gente, mas que vocês fiquem atentos a isso, porque pode, né, resguardar vocês aí num futuro, né? Então, a computação em nuvem, ela surgiu para ajudar as empresas a acessarem as informações à distância, o que é uma das principais vantagens, e não comprometer a capacidade de armazenamento, né, interno dentro da empresa.